Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá, bem-vindos à Rádio WLC. Eu sou o apresentador Cris Deluca. E eu sou o Will Santos, e obrigado por nos sintonizar. Bem, você conhece o meu amor pelas palavras, eu sempre gosto de um bom trocadilho e também de brincar com elas. Bem, aparentemente existe uma cidade nos Estados Unidos que chama Hell, Inferno. Inferno, Hell, que fica sempre queimando? Sim, exceto que essa cidade está localizada no estado do Michigan, perto do Canadá. Eles têm um inverno rigoroso, com muita neve e um frio intenso. Tenho certeza que sim. Se bem me lembro, o Michigan é basicamente cercado dos 3 lados pelos grandes lagos. Com certeza eles têm muitos invernos rigorosos. Em inglês, eles têm uma expressão, quando o inferno congela, mais ou menos como a expressão quando os porcos voam. Em outras palavras, nunca. Bem, aparentemente em um inverno, a cidade Hell, Inferno, realmente ficou congelada. Inferno no Michigan. E o programa de hoje, a verdade sobre o inferno. Bem, o inverno nessa cidade foi tão rigoroso que se tornou um grande centro de notícias, com fotos de pingentes pendurados na placa de boas-vindas que saudavam todos os que visitavam o inferno. Em Hell, Michigan. Eu gostaria de ter visto isso. Havia um oficial que recrutava para o exército que decidiu aproveitar a oportunidade. Ele imprimiu uma foto da placa da cidade, a qual estava enterrada no gelo e na neve, e a fixou no quadro de avisos dentro do refeitório com um bilhete que dizia: agora estou marcando horários com todos aqueles que disseram que se alistariam quando o inferno congelasse. Mas isso é um tipo de recrutamento bem criativo, porém provavelmente não funcionou. Eu não pensaria assim. De qualquer forma, é sobre isso que eu quero falar hoje. A doutrina do inferno é absolutamente aterrorizante quando paramos e pensamos sobre isso. A ideia de ser literalmente queimado vivo por toda a eternidade é terrível. Alguns cristãos, é claro, negam que haja um inferno que nunca para de queimar. Então, o que as escrituras querem dizer quando ela fala do inferno? O peso da evidência apoia um inferno que nunca para de arder em chamas? Bom, eu espero que você possa lançar alguma luz sobre esse assunto para nós hoje. Obrigado, Chris. É uma doutrina problemática em que você tem 2 interpretações muito opostas. Não há espaço para que ambas as escolas de pensamento estejam corretas, pois elas são diametralmente opostas. Apenas uma informação antes de você continuar. Se esta é a primeira vez que você está sintonizando a rádio WLC, você perceberá que preferimos usar os nomes divinos originais do Pai e do Filho. O nome do Pai é Yahweh, ou Yah, e o nome do Filho é Yahushua. Ok, eu só queria esclarecer. Continue, Will. A doutrina de um inferno que queima sem parar tem causado mais dor de cabeça e confusão do que tem levado que mais pessoas rejeitem Yahweh do que possivelmente qualquer outra crença. Pense nessa hipótese por um momento. Lembre do nome de alguém que seja responsável pelo sofrimento e agonia de milhões. Mesmo que os seres humanos que têm uma natureza pecaminosa não coadunam diante da ideia de um senso de justiça que requer uma eternidade sem fim de angústia e que castigaria pessoas pelos pecados cometidos durante suas vidas. Bem, considerando o século XX, existem alguns Pol Pot, Khmer Rouge, Hitler e todos aqueles que ele considerou indesejáveis, George W. Bush, suas fictícias armas de destruição em massa, a Revolução Cultural de Mao Zedong, Stalin, entre outros. Tudo bem, vejamos Stalin. Entre eliminar, expulsar, torturar, assassinato em massa, deslocamentos forçados e fomes fabricadas, este exterminador soviético é responsável por matar literalmente milhões de pessoas. Em 1989, um historiador da Geórgia, Roy Alexandrovich Medvedev, estimou o número em 20 milhões, com mais 20 milhões de vidas soviéticas perdidas durante a Segunda Guerra Mundial.
Essa é provavelmente a estimativa mais conservadora. Alexander Solzhenitsyn calculou o número em 60 milhões, enquanto outro historiador e político soviético, Alexander Yakovlev, avaliou em 35 milhões. Uau, qualquer que seja o número que você pegue, é um número considerável de vidas perdidas. Um número inaceitável, mas para fins de ilustração vamos estabelecer um equilíbrio. Vamos dividir a diferença entre os 60 e os 20 milhões e ficar com 40 milhões. 40 milhões de vidas perdidas, e não é como se tivessem sido subitamente extintas. As maneiras pelas quais elas morreram foram geralmente agonizantes depois de um intenso sofrimento. Então, o que é justo? Se Stalin queimar 1 ano por cada vida perdida, ele ficaria queimando por 40 milhões de anos. Mas tudo bem, a eternidade é bastante longa para isso. Bom, desde que isso aconteça, é um tanto difícil aceitar que ele queime apenas por 1 ano por cada vida perdida. Mas não quando você leva em conta todo o sofrimento que acompanhou cada vida aniquilada. Assim como o sofrimento daqueles que os amavam, vendo-os sofrer e morrer. Isso seria justo. Digamos que Stalin queime por 50 anos para cada vida perdida. Quanto que é 40 vezes 50? 2.000. Ok, então Stalin queimará vivo por 2 bilhões de anos. Isso chegando a uma quantidade de tempo que faz seu cérebro começar a tremer um pouco. Mas vamos supor que isso seja real. Digamos que depois de 2 bilhões de anos queimando vivo, a justiça finalmente é feita. Mas ele continua queimando. Tudo bem, mas desde que Yah sente tudo o que sentimos, talvez isso seja justo. Então ele queima por mais 2 bilhões de anos, sofrendo em agonia. Mas no final de 4 bilhões de anos, ele ainda está queimando e ainda gritando em agonia. E mais 4 bilhões de anos passam. A justiça já foi feita há bilhões de anos atrás, mas ele ainda está queimando e sofrendo. Como dissemos, a eternidade é um longo período de tempo. Em que ponto a justiça cessa e o juízo vingativo começa? Eu acho que todos nós temos pessoas que nos enganaram, mas eu não posso imaginar nenhum de nós desejando tal destino, mesmo para o nosso pior inimigo. Eu não consigo conceber essa possibilidade. Eu também não consigo. Mesmo como seres humanos falíveis e pecaminosos, sabemos que tal castigo não é justo. E, no entanto, milhões de cristãos acreditam que isso é exatamente o que irá acontecer. A própria injustiça e a pura crueldade têm levado muitos a rejeitarem não a doutrina, mas um Deus que lhes foi dito que exigiria tal punição em nome da justiça. Isso realmente contradiz o que as Escrituras dizem sobre o caráter de Yah. Em 1 João 4,8 fala: Yah é amor. Condenar alguém a uma eternidade de sofrimento como punição pelos atos de uma única vida não é justo. É importante lembrar que Yahweh é amor e justiça, pois ele é a combinação perfeita e você não pode ter um sem o outro. As Escrituras declaram que Yahweh é justo. Volte, por favor, Chris, para Jeremias, capítulo 9, e leia os versículos 23 a 24 para nós. Vamos lá. Assim diz Yahweh: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Yahweh, e faço misericórdia, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz Yahweh. Este é um ponto importante. Note que ele não é simplesmente justo, mas ele se deleita na justiça. Yahweh não vai condenar ninguém a queimar vivo por toda a eternidade, independentemente do que eles fizeram durante a sua curta vida na Terra. Eu concordo com você, Will, mas existem alguns versículos problemáticos na Bíblia. Tomemos, por exemplo, Apocalipse 14, versículo 10 e 11. Esta é uma passagem que muitas pessoas baseiam-se suas crenças em um inferno que nunca cessa de queimar. E tenho que admitir que soa exatamente dessa forma. Deixe-me ler rapidamente, e talvez você possa explicar o que significa o que está sendo dito aqui, e se você não concorda comigo. Tudo bem, pode ler. Apocalipse 14, 10 e 11 diz: também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite.
os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. É importante lembrar que, ao estudar qualquer assunto das Escrituras, devemos juntar todos os versículos que falam sobre o mesmo e avaliá-los como um todo. Devemos lê-lo um por um e depois se perguntar onde se concentra o peso da evidência em um sentido geral. Repetidamente em todas as Escrituras temos verso após verso que declara que a morte é o castigo pelo pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Romanos 6:23 fala muito claramente de que a morte é a consequência ou a recompensa por continuar obstinadamente em rebelião. Mas não é o único verso que fala sobre isso. Leia para nós Ezequiel 18, verso 4. Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai. Também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E existem outros também. Tem o de Eclesiastes 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Observe que nenhuma vez nas Escrituras, nenhuma única vez diz, porque o salário do pecado é a vida eterna em constante tortura. Não fala. O inferno mencionado nas Escrituras tem a ver com a punição recebida pelos ímpios que cessa com sua destruição, e não simplesmente uma continuação de suas vidas enquanto sofrem sob um tormento sem precedentes. Malaquias é muito claro ao dizer isso. Abra no capítulo 4 e leia os versos 1 a 3. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz Iahua dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo, mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz Iahua dos exércitos. Cinzas é o que resta quando algo foi completamente consumido. Agora leia para nós os versículos do Salmo 37. Os malfeitores serão exterminados, mas um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não acharás. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos de Iahua serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Os que esperam em Iahua possuirão a terra, mas um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não acharás. Vi um ímpio prepotente a expandir-se, qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Os piores crimes recebem as piores punições, e a pior punição que pode ser gerida é a pena de morte, porque é irrevogável. Li que há 58 países que ainda têm pena de morte em suas leis, e apenas 4 países chamados de desenvolvidos que ainda executam criminosos: os Estados Unidos, o Japão, a Singapura e Taiwan. Novamente, esta é considerada a pior penalidade, porque não há como voltar atrás. Não há mesmo a possibilidade de arrependimento. Ao falar daqueles que obstinadamente continuam em seus pecados, Isaías declara: eis que serão como restolho, o fogo os queimará. Não poderão livrar-se do poder das chamas, nenhuma brasa restará para se aquentarem, nem fogo para que diante deles se assentem. Mais uma vez a morte e não a vida eterna de constante tortura, e esta será a punição dos ímpios. O que você diria se eu tentasse te dizer que sua salvação não foi baseada na morte do Salvador e nem tampouco do amor do Pai, e que sua fé ou falta dela não teve nada a ver com a sua salvação? Como você reagiria se eu te dissesse que sua salvação foi determinada por um fruto do acaso ou porque o destino quis assim? Bem, se você não deu gargalhadas de mim, eu espero que você diga: você é louca.
E, no entanto, por mais chocante que pareça, muitos cristãos sinceros acreditam exatamente nisso. Para saber mais, confira no nosso site no www.worldlastchance e assista ao vídeo Predestinação – Loteria para sua alma. Mais uma vez, o título é Predestinação – Loteria para sua alma no www.worldlastchance.com/português ou procure pelos vídeos da Rádio WLC no YouTube. Hoje estamos falando sobre inferno. Em nosso último segmento, Will mostrou nas escrituras que a morte, e não uma vida eterna de constante tortura, é o salário do pecado. Bom, eu entendi tudo o que foi dito e acho que está muito claro. Mas, então, de onde veio essa ideia? E o que fazemos com todos os versículos da Bíblia que se referem ao inferno? A doutrina de uma alma imortal entrou no cristianismo por volta do final do segundo século. A filosofia grega entrelaçou-se ao cristianismo e, de repente, começou-se a ouvir frases como vida eterna e continuidade do ser. Então, por volta de 240 da Era Comum, Tertuliano de Cartago levou essa teoria a dar mais um passo, utilizando um raciocínio lógico. Ele escreveu que o tormento sem fim da alma imortal dos ímpios era um paralelo rumo à felicidade eterna dos justos. Uma punição eterna para os ímpios é a conclusão lógica, caso você tenha uma alma imortal que não possa morrer. Sim, mas essa visão não é bíblica. Paulo em 1 Timóteo 6 é muito claro que somente Yahweh é revestido de imortalidade. E ele fala sobre isso nesse verso. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Eu sei, e quão simples teria sido se eles tivessem deixado que as Escrituras falassem por si mesma e não trazer todas essas ideias pagãs. Eu gostaria de saber o que realmente significa quando a Bíblia fala do inferno, pois até agora nós só analisamos superficialmente os versos que estabelecem que a punição final dos ímpios, incluindo a de Satanás e seus anjos, será a descontinualização da existência. Em última análise, eles deixarão de existir. Mas há muito mais em nosso site. Cada um de nossos ouvintes poderá conferir os artigos e vídeos que aprofundam-se nesse assunto. Mas, por enquanto, indiscutivelmente, a palavra inferno pode ser encontrada nas Escrituras. O que significa se não houver este inferno que queima sem cessar, da forma com a qual estamos acostumados? A palavra inferno no Antigo Testamento origina-se da palavra hebraica Sheol. Esta palavra aparece 63 vezes no Antigo Testamento, sendo que 32 dessas vezes é traduzida como inferno. Outras 29 vezes são traduzidas como sepultura e outras 3 vezes com a palavra tumba. Você se lembra da história de José, quando seus irmãos o venderam como escravo e depois disseram ao pai que um animal selvagem o havia matado? Sim, ele disse, chorando descerei ao meu filho até a sepultura. Você está dizendo que a palavra traduzida como sepultura na verdade é Sheol? Sim, não faz nenhum sentido dizer eu irei para o fogo do inferno eternamente chorando e queimando até onde está meu filho, não é mesmo? Na verdade, não. Existem muitos outros exemplos nas Escrituras. Por exemplo, Jó 14:13, que me encobrisses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse, e me pusesses um prazo e depois te lembrasses de mim. O Salmo 88, verso 3 diz, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se à beira da morte. Jacó, recusando deixar que Benjamim acompanhasse seus irmãos ao Egito, disse, meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Jó dificilmente pediria a Yahweh que o escondesse em um lugar de tormento sem fim como uma maneira de fugir de todos os seus problemas. Nada disso faria sentido se você inserisse o conceito de um inferno que queima eternamente, não é mesmo? Não, e no entanto é exatamente a mesma palavra que em outros lugares é traduzida como inferno, como em Deuteronômio 32, verso 22, onde diz,
porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até o mais profundo do inferno, consumirá a terra e suas messes e abrasará os fundamentos dos montes. Ou a de Provérbios 15, 24, que afirma: o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. A palavra Sheol foi usada figurativamente para um estado de degradação ou calamidade. Não apenas para se referir à morte. Não, e isto não poderia ser de qualquer causa, seja infelicidade, pecado ou pelo juízo de Iá. O novo dicionário expandido de palavras da Bíblia diz: Sheol é um submundo, e esta expressão não é usada em nenhuma única passagem para condenação após a ressurreição. Uau, é isso mesmo? Bem, eu acho que isso abala a interpretação sem sentido, não é verdade? Quando você decide gastar tempo para procurar o uso individualizado da palavra Sheol, inferno, sepultura, cova, no Antigo Testamento fica muito claro que a palavra simplesmente se refere ao estado dos mortos, tanto dos bons quanto dos maus, e isso é tudo. A doutrina do inferno no Antigo Testamento não é a doutrina de um castigo eterno, pois ainda não existia esta concepção no entendimento daquele período. Ok, mas e no Novo Testamento? Existem 3 palavras traduzidas como inferno no Novo Testamento. Elas são Hades e Tártaro, que são gregas. A palavra Guerrena, que é a forma grega das palavras hebraicas Gi e Rinon, que significam Vale de Rinom. A expressão Hades aparece 11 vezes no Novo Testamento e é traduzida uma vez como sepultura e 10 vezes como inferno. Em 1855, Thomas Thayer escreveu A Origem e História da Doutrina do Castigo Eterno, explicando o uso do Hades no Novo Testamento. Thayer citou outro erudito respeitado, afirmando, abre aspas, pode ser proveitoso primeiro considerar o que um dos estudiosos ortodoxos mais talentosos diz a respeito disso. Em meu julgamento, diz o Dr. Campbell, nunca foi a intenção das Escrituras exprimir o termo inferno, pelo menos no sentido em que essa palavra é universalmente entendida pelos cristãos. No Antigo Testamento, a palavra correspondente é Sheol, que significa o estado dos mortos em geral, sem levar em conta a bondade ou maldade das pessoas, sua felicidade ou miséria. Está muito claro que nem na versão da Septuaginta do Antigo Testamento, nem no Novo, a palavra Hades transmite o significado da palavra inglesa inferno, que no uso cristão ela sempre transmite às nossas mentes. Fecha aspas. E sobre os usos da palavra tártaro? Na verdade, é apenas um único uso da palavra tártaro no Novo Testamento e é traduzida como inferno. Talvez você pudesse ler para nós 2 Pedro 2,4. Se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, e os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. A palavra em si vem do paganismo e da mitologia grega. Obviamente, Pedro não estava tentando ensinar sobre um inferno pagão mais do que Yahushua, quando ele utilizou a conhecida parábola do homem rico e Lázaro para ilustrar a importância de entregar a nossa vontade aos cuidados de Iá enquanto estamos nesta vida, e não adiando esta decisão para algum momento no futuro. É um uso figurativo da palavra que simplesmente representa a destruição que virá sobre aqueles que decidem, por meio de sua própria teimosia, viver em rebelião e desobediência. Bem, isso é verdade. Nós geralmente falamos figurativamente, mas uma criança dirá, meu pai vai me matar se eu não terminar minhas tarefas. Ela não quer dizer que seu pai irá literalmente matá-la. E é um grande erro interpretá-la literalmente quando alguém está falando figurativamente. E quanto à guiana? Essa palavra é sempre traduzida como inferno e é usada 12 vezes no Novo Testamento, significa Vale de Rinom. Foi onde os israelitas em apostasia sacrificaram ao deus Moloque. E eles não sacrificavam apenas animais, mas também seus próprios filhos. Isso foi finalmente banido por Josias, mas o local passou a ser considerado uma abominação. Mais tarde, este local serviu para receber cadáveres de animais, bem como os corpos de criminosos executados que não eram enterrados. Para manter a putrefação livre de infecção do ar, eles constantemente faziam grandes fogueiras para queimar os cadáveres, e o lixo também era jogado lá. Então, em última análise, qualquer punição severa, especialmente as que resultassem de mortes hediondas, veio a ser descrita pela palavra Gehenna, ou inferno.
É completamente inconsistente aplicar o significado moderno da palavra inferno aos usos do Novo Testamento de Guiena. Antes de continuar, eu gostaria de salientar uma questão aqui, que é do livro de Atos, o qual cobre a história da igreja cristã primitiva. Este livro abrange cerca de 30 anos a partir da ascensão de Yahushua. E, no entanto, em todo esse tempo, não há um único uso da palavra Guiena. Não acredito que se um vil pecador fosse imputado a consequências tão sérias, e se isso fosse verdade, ela com certeza não seria deixada de ser pregada. Não consigo imaginar os apóstolos deixando de alertar aos primeiros cristãos sobre algo tão terrível quanto um castigo sem fim, não é mesmo? De jeito nenhum. Nós colocamos nossa definição moderna da palavra nas passagens da Bíblia, mas isso simplesmente não se encaixa. O livro de Apocalipse fala de um lago de fogo que finalmente destruirá Satanás, o pecado e os pecadores. Mas a parte mais bonita desta passagem é que ela revela que a própria morte será aniquilada. Por que você não lê esta passagem para nós, Chris? Apocalipse 20, versos de 12 a 15. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados, um por um, segundo suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Isso não é fantástico? Tanto onde ficam os mortos como o estado da morte serão destruídos, e tudo que restará será a vida. A destruição do pecado. Satanás e a própria morte farão a vitória de Yahushua completa. Como Paulo diz, e o que é mortal se revestir de imortalidade. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Mesmo na destruição dos ímpios, podemos confiar em nosso Criador para que Ele seja o que Ele sempre foi, infinitamente amoroso e infalivelmente justo. Como ele diz em Oséias 13, onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Não vá embora! Quando retornarmos, responderemos às perguntas enviadas para a nossa caixa de mensagens diárias. Fique ligado! Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Uma das maiores fraudes na história do mundo foi perpetrada há quase 1.700 anos pelos atos de dois homens, o imperador romano Constantino o Grande e Hillel II, presidente do Sinédrio Judaico no III século. As ações tomadas por esses dois homens continuam a impactar o mundo inteiro até hoje. Todos de todas as nações, incluindo todas as religiões, foram afetadas por suas ações e multidões foram enganadas. E quanto a você? Você já foi enganado? Acesse o nosso site e descubra www.worldlastchance.com/português. Não seja enganado. Aprenda a verdade no www.worldlastchance.com/português.
vamos dedicar alguns minutos para responder algumas perguntas de nossos ouvintes. Nossa primeira pergunta é de Kishida Oshiko, em Okazaki, Japão. Ela diz: vocês da WLC colocam muita ênfase nos dias de festas judaicas e no sábado. O primeiro Conselho de Jerusalém, mencionado em Atos 15, não confirma que o sábado e as festas não são mais obrigatórias para os crentes gentios? Obrigado. Eu realmente gosto dessa pergunta. A verdade é coerente, portanto, este capítulo deve ser considerado e os pontos abordados. O que o Chico está se referindo aqui, é claro, é a grande controvérsia na igreja cristã primitiva sobre se deveriam ou não ser circuncidados os gentios convertidos. E também foi o principal ponto naquela ocasião. Você pode ler sobre isso em Atos 15. Na verdade, por que você não lê isso para nós, Chris? Está no verso 24. Tudo bem, vamos lá. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, dizendo: vocês devem ser circuncidados e guardar a lei, a quem não foi dado certo mandamento. Os judeus, já com uma mentalidade preconcebida que os fazia ver somente as obras da lei, há muito se sentiam superiores aos gentios. A ideia de que este orgulho tenha se originado pelo fato de eles serem circuncidados pode ser deduzido do porquê eles desprezavam os gentios por eles serem incircuncidados. E este era um erro muito grave. É verdade, o ponto de discórdia relatado em Atos 15 era realmente sobre a salvação pelas obras versus salvação pela fé. Este grupo de judeus recém-convertidos ao cristianismo e que tinham suas mentes voltadas somente em guardar a lei pelas obras, seguiam os ensinos de Paulo e Barnabé, mas ensinavam aos recém-convertidos de que eles tinham que ser circuncidados para serem salvos. Salvação pelas obras sempre foi o caminho mais desejado para o coração humano do que buscar a salvação pela fé. Os apóstolos discutiram a questão, mas entenderam que a circuncisão fazia parte do antigo sistema de sacrifícios que envolvia o derramamento de sangue, o qual apontava para a morte do Salvador. Este entendimento foi repassado aos judeus em resposta à visão que eles tinham da circuncisão. Este pensamento é bastante longo, então vamos apenas ler o seu final relatado nos versos 28 e 29. Ok. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais um encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. E este é o ponto de partida para respondermos à carta de Oshiko. Ela está perguntando por que vocês da WLC pregam que a lei ainda é válida, enfatizando os sábados e as festas, quando até os apóstolos aqui mesmo dizem que tudo o que temos a fazer é não comer comida com sangue e não comer carne que tenha sido estrangulada ou oferecida a ídolos e não cometer fornicação. Basicamente, esta é uma pequena lista dos gentios do que eles não deveriam fazer. Exatamente, a pequena lista dos gentios. Então, por que a WLC está acrescentando isso? Isso é frequentemente citado como prova de que as leis do Antigo Testamento de Moisés, incluindo as festas e os sábados, e não devem ser aplicadas aos crentes gentios. No entanto, se analisarmos tudo o que o capítulo traz, veremos que esse é um entendimento incorreto. É verdade. Primeiro vamos dar uma olhada no versículo 10. Por favor, leia isso para nós, Chris. Ou melhor, volte e comece no versículo 8. Pedro está falando aqui e ele está argumentando contra exigir que os gentios convertidos sejam circuncidados. Leia para nós, por favor, Chris. Ok. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Aqui temos provas de que a circuncisão não é mais um requisito obrigatório depois da cruz. Por quê? Porque Iá não colocou nenhuma distinção entre os judeus e os gentios. Certo. Ok, continue lendo. Próximo verso, por favor. Agora, pois, por que tentais a Iá, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? O jugo que os apóstolos decidiram não colocar sobre os gentios foi a noção errônea de que podemos ser salvos por nossas obras. Qualquer tentativa de ensinar que devemos fazer certas obras para sermos salvos é colocar um jugo nos ombros do povo de Iá.
Isto é o que os apóstolos queriam dizer quando eles declararam em seu primeiro concílio. Paulo também sempre foi inflexível de que somos salvos apenas pela fé nos méritos e sacrifício de Yahushua. A circuncisão por si só, sem fé, nunca justificará ninguém. A carta que os apóstolos enviaram de Jerusalém está registrada nos versos 23 a 29. Mas para uma compreensão completa do que eles estavam pensando quando escreveram esta carta, é necessário ler também sobre a discussão que eles tiveram. Não vamos ler todos os versos, mas novamente vamos ler somente as partes mais importantes, versículos 19 a 21. Pelo que julgo, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Iá, mas escrever-lhes que abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Aqui é onde a maioria das pessoas param de ler e dizem: eu sou um gentio e isso é tudo o que tenho que fazer. A lei de Moisés não se aplica a mim. Mas continue lendo. Agora leia o versículo 21. Porque Moisés tem, em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Uau, eu tenho que admitir, eu nunca notei isso antes. Eu acho que isso passou batido. A maioria faz isso, mas observe a suposição clara que está sendo feita aqui. Eles não tinham que ensinar os outros requisitos obrigatórios, porque eles já estavam sendo ensinados. Além disso, eles estavam sendo ensinados nas sinagogas no dia de sábado, e o que eles estavam aprendendo era sobre a lei de Moisés. Então, o que isso mostra é que se supunha que a lei de Iá ainda era obrigatória e que o sábado e as festas anuais ainda deveriam ser observadas. Sim, eles não precisariam repetir o restante da lei de Moisés porque ela já estava sendo observada. Mas isso não é tudo. Outros lugares no Novo Testamento confirmam que os crentes ainda devem guardar os mandamentos. Bem, o próprio Yahushua disse isso. Em Mateus 19 ele disse: Respondeu-lhe Yahushua: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Muitos cristãos hoje argumentam que todos os mandamentos devem ser observados, exceto o mandamento do sábado, porque todos os outros mandamentos, dizem eles, foram repetidos no Novo Testamento, mas o mandamento do sábado não. Então é por isso que eles dizem que este mandamento não é mais obrigatório. Mas bem aqui Yahushua diz: guarde os mandamentos. Ele não diz guarde todos os mandamentos, mas sim um quarto. É verdade, né? É verdade. Além disso, outro ponto interessante a considerar é que uma das marcas que identificam a geração do tempo do fim é que eles guardam os mandamentos de Iá. Vamos dar uma olhada em Apocalipse 14, verso 12. Ok. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Yahuwah e a fé em Yahushua. Sim, está aqui. Há outro verso também no Apocalipse. Qual é esse verso? Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Isso está muito claro. E ao analisarmos todos esses versos em um todo, eles nos mostram que os apóstolos não estavam estabelecendo um padrão para os gentios e outro para os judeus. Assim como foi mencionado no verso 8, Iá não estabeleceu nenhuma diferença entre os judeus e os gentios. E da mesma forma, os apóstolos decidiram também não fazê-lo. Exatamente. Tudo bem, temos tempo para mais uma pergunta muito curta. Frank Marini de Paterson, New Jersey, nos Estados Unidos. Ele diz: onde na Bíblia explica como o calendário lúnio-solar funciona? Você poderia me passar um verso da Bíblia que prove sobre esse calendário? Essa é uma ótima pergunta, mas será que um único verso da palavra de Iá conseguirá dar a base teológica para formar uma ideia? Isaías 28 nos instrui: a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco. Esse princípio é importante a ser lembrado quando você estuda as Escrituras. Você está certo, Chris. Você pode provar nas Escrituras a existência de um inferno que arde em chamas eternamente? Sim, você pode. Sim, você pode. Muitas igrejas o fazem. No entanto, isto contradiz ainda mais os textos que afirmam claramente que não existe tal coisa. Para os vivos,
saiba que eles morrerão. Mas os mortos não sabem de nada, nem tem mais uma recompensa, porque a memória deles é esquecida. Sim, Eclesiastes 9:5. Isso prova meu ponto. Quando um único texto é retirado das Escrituras, toda uma teologia pode ser extrapolada a partir desse único texto. E é muito fácil desviar o foco. A verdade sempre tem que andar lado a lado com o peso da evidência. Você pode confiar em Yah, a fim de que te dê a plena certeza de que você está estudando enquanto você investiga e procura por novas fontes, procurando fazer isso sempre com uma mente aberta. Eu só gostaria de acrescentar um pensamento ao que você disse. Podemos obter evidência de como o calendário lunisolar funcionou a partir de uma variedade de textos bíblicos diferentes, mas não há nenhum versículo específico que explique todas as regras do calendário. A razão é simples. Era uma verdade que já era preconcebida. A Bíblia contém livros, canções, poesias, profecias e histórias, mas ninguém se preocupou em escrever como o calendário funcionava, porque todos já sabiam disso. Excelente colocação. Assim como hoje há milhões de livros publicados, mas a menos que seja um livro que discuta especificamente o cálculo de tempo ou período, ele não vai falar sobre o calendário, porque é considerado como algo já sabido das pessoas, e todos já sabem como ele funciona. Não é algo necessário, mas a vida é assim. Isso pode acontecer. Se você tiver alguma pergunta ou comentário, gostaríamos de saber sua opinião também. Acesse o nosso site em www.worldlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. O link é o www.worldlastchance.com/português. Entre em contato conosco. Olá, eu sou Laura Lee com uma promessa diária da Palavra de Yah. De volta aos dias da corrida pelo ouro do velho oeste selvagem americano, um homem descobriu que teve a enorme sorte de encontrar uma pedra de ouro tão grande que ele se surpreendeu a si mesmo. Acreditava-se que ele havia encontrado a maior jazida de ouro da história. O homem logo foi acompanhado por seu sobrinho, um jovem chamado R.U. Darby. Junto, os dois homens emprestaram dinheiro de amigos e familiares para comprar os equipamentos necessários para a extração do minério. Depois que o primeiro caminhão de minério foi enviado para uma companhia de fundição, os homens descobriram que possuíam uma das mais ricas minas de ouro do estado do Colorado, e mais alguns caminhões daquele de minério, e eles poderiam pagar suas dívidas. Depois disso, eles se tornariam um dos homens mais ricos da América. Seus sonhos de riqueza e glória voaram tão alto e tão grande quanto o céu do Velho Oeste. De repente, inexplicavelmente, a veia do minério de ouro desapareceu. Desesperados, os homens continuaram tentando encontrar outra veia de ouro, mas nenhuma mais foi achada. Foi uma decepção muito grande, para não dizer no enorme desastre financeiro, pois eles ainda deviam dinheiro para amigos e familiares. Finalmente, em total desânimo, Darby e seu tio decidiram simplesmente desistir. Eles venderam todo o maquinário para um homem de um ferro velho por algumas centenas de dólares e voltaram para o leste. O homem do ferro velho, em vez de revender imediatamente o maquinário, chamou um engenheiro de mineração para examinar a mina. Depois de examiná-la, o engenheiro explicou que os antigos proprietários haviam falhado grotescamente, pois não entendiam nada sobre linhas de falha. Por sua estimativa, a veia de ouro deveria reaparecer a apenas 1 metro de onde os homens haviam parado de perfurar. E isso foi exatamente o que aconteceu. Um simples metro de onde Darby e o seu tio tinham desistido e o novo dono encontrou o ouro novamente. Ele tirou milhões de dólares em minério de ouro dessa mina, enquanto Darby e seu tio lutaram durante anos para pagar cada dólar que haviam emprestado. Essa foi uma lição muito difícil para Darby aprender, mas foi um legado que ficou e o seguiu pelo resto de sua vida, lembrando que ele havia perdido uma fortuna em ouro que estava apenas a 1 metro de profundidade. Então Darby disse para si mesmo: "Parei apenas a 1 metro do ouro. Eu nunca desistirei novamente se alguém me disser um simples não."
Essa determinação de ter sucesso e nunca desistir fez com que R.U. Darby fosse um dos corretores de seguros mais bem-sucedidos do país. Darby se juntou a um grupo de menos de 50 homens que vendiam mais de $1 milhão em seguro de vida anualmente. Ele aprendeu da maneira mais difícil de como manter seus objetivos sem nunca desistir ou deixar de acreditar. Nós também temos um objetivo, a vida eterna com o nosso Criador. Hebreus 10 nos anima. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, tendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Você também pode colocar a sua confiança nas promessas do nosso Pai. Elas nunca vão te colocar para baixo, mas faça o que você fizer, não desista. A recompensa prometida será recebida por todos aqueles que forem fiéis até o fim. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Eu tenho que te dizer, Will, que eu nunca paro de me surpreender com as muitas maneiras que o diabo tem para enganar as pessoas e lhes causar dor. Apenas a simples ideia de que alguém que você ama e ela estivesse como que perdida, ela queimaria para sempre. Isso é doentio. Eu não desejaria tal destino ao meu pior inimigo, muito menos a uma pessoa qual eu amo. E nós devemos confiar que um Criador amoroso e Pai faria isso para os seus filhos? A pura maldade de tal doutrina apenas confunde nossa mente. Sim, porque até mesmo o nosso senso falível e humano de certo e errado nos faz refletir ao pensar em tal injustiça. Como podem os erros cometidos em nossa vida, não importando quão terríveis eles possam parecer, podem nos levar a passar por uma eternidade infinita de sofrimento intenso? Você está certo, Chris. Isso não condiz com o que sabemos e conhecemos sobre a figura e caráter de Yah. A boa notícia é que isso não é verdade e que podemos confiar no amor do Pai por nós. Isso me faz lembrar da história de Jonas. Ele finalmente chega à cidade de Nínive. Ele anda pela cidade dizendo a todos que eles serão destruídos em 40 dias por causa de sua maldade. Os 40 dias vêm e vão e as pessoas se arrependem. E Yahua poupa a cidade. Mas isso deixa Jonas feliz? Oh, não! Ele preferia que esse inimigo de Israel fosse eliminado da face da terra. Ele realmente protesta contra Yah, de que ele é muito misericordioso. Ele diz, veja, o que eu te disse, e é por isso, desde o início, que eu não queria ir até aquela cidade. Incrível, não é mesmo? Mas o que realmente gosto é da resposta de Yah. É o último verso do livro de Jonas. Ele diz a Jonas, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive? Em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais? Isso revela o verdadeiro coração do Pai. Você não acha? Realmente revela, porque ele acrescenta, e também muitos animais. Nós esperamos que Yahua se importe verdadeiramente com as pessoas, e ele se importa, mas ele também não queria matar nem mesmo os animais. Esse é o tipo de ser que servimos, pois ele é um Pai amoroso. Ouvindo você falar, me veio à mente um outro verso, que é o de 2 Pedro 3, verso 9. Ele diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele não quer que nenhum de nós pereça. Esse é o tipo de Criador amoroso que servimos. Como você disse, ele é nosso Pai e ele nos ama. Amém, amém. Bem, nós geralmente terminamos cada programa com um lembrete de como estamos muito próximos do fim. Quantas coisas ainda veremos acontecer entre agora e os últimos dias. E os eventos verdadeiramente serão horríveis que se sucederão muito em breve. O aviso de Pedro é para que sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Realmente. E o ponto o qual retornamos repetidamente é o quão importante é conhecer, amar e confiar no Pai individualmente.
Porque sem esse conhecimento primordial, como irá sua fé durar quando o mundo inteiro parecer estar contra você? Como você terá força para negar a própria evidência de seus sentidos quando a obra-prima dos enganos de Satanás fizer parecer que Yahushua realmente está entre nós? Você terá a fé e a coragem para se apoiar na palavra de Yah e reconhecer esses enganos? As palavras que saem da boca do inimigo das almas contradizem a palavra de Yah. Ele não é Yahushua, ele é um impostor. Bem, quantos de nós conhecemos a palavra de Yah o suficiente para saber o que ela diz e o que ela não diz? Nós não a conhecemos o suficiente. Precisamos estudá-la mais e mais para descobrir os seus tesouros. Todos nós precisamos disso. Davi disse: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Precisamos conhecer as Escrituras por meio de um estudo diligente e pessoal, e não apenas para que tenhamos uma promessa na ponta da nossa língua para usá-la em uma emergência, mas para que possamos aprender sobre o que é verdadeiro e o que é falso. Você está certo, mas essa é a chave. Quantas pessoas, acreditando que ele tem esse poder vingativo, vão querer gastar tempo investigando sua palavra? Quantos vão até querer conhecê-lo ao acreditar que ele é tão diabólico, malicioso e implacável? Eu acho que esse é o real motivo por trás dessa doutrina de um inferno que queima sem cessar. Se Satanás puder fazer com que as pessoas acreditem que Yah tem esse tipo de caráter, elas não vão querer conhecê-lo pessoalmente. Você está certo, Chris, porque quando se trata de salvação, não é tanto o que você sabe, mas quem você conhece. E se herdamos defeitos de nossos pais, professores, presbíteros ou pastores, e se esses erros nos trouxeram a uma compreensão incorreta do amor do Pai, isso poderá fazer com que nos afastemos dele. E o que precisamos fazer é confiar que ele nos ama, pois ele nunca se afasta de nós. Apesar de tudo, ele conhece o nosso íntimo e, acredite, ele sabe de tudo. E apesar disso, ele ainda nos ama com um amor que é incomensurável. Lá, quase que invisível, em Isaías 28 se encontra um pequeno verso que dá uma visão surpreendente e profunda do caráter de Yah. Ele diz: porque o Senhor se levantará como no monte Perazim e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. O uso interessante da palavra estranho. É sim, mas o nosso amoroso Pai, mesmo o castigo dos ímpios, é uma obra estranha. Não é algo em que ele se deleita, porque ele é, acima de tudo, amor. Eu sei que estamos sem tempo, mas quero terminar com um verso de um lindo hino que diz: se os mares todos fossem tinta e o céu fosse papel, se as aves todas fossem penas e os homens todos escrivães, nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fulgor. Oh, maravilha deslumbrante, esse eternal amor. Amém. Por isso que é quem ele é. Ele não muda. Junte-se a nós novamente amanhã. E até lá, e lembre-se, Yahuwah te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na Rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da Rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo
para o breve retorno do Salvador.